Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou a doutora Carolina, advogada de Uberlândia. Eu sou a convidada hoje, na verdade, da OAB, mas a gente teve um probleminha técnico, então eu acessei o Instagram da OAB e a doutora Keila vai entrar como convidada aqui. Mas na verdade eu sou a convidada, tá? E ela que vai conduzir o encontro normalmente. Foi só uma troca que a gente fez por conta de uma questão técnica mesmo. Para mim é um prazer, tá? Estar aqui hoje com vocês, poder falar com vocês, né? Sobre esse tema, que para mim é um tema incrível, é um tema que me move. E vou dar mais uns minutinhos aí para a doutora Keila entrar e o pessoal acabar de chegar. Mas eu estou muito, muito feliz mesmo. Para mim é um grande prazer poder falar sobre esse assunto com vocês. Vamos só esperar o. Ai, a doutora Keila chegou. Oi, Ellen. Doutora Keila entrou, já solicitou aqui, estou só aguardando ela. Boa noite. Boa noite, sanado nosso probleminha técnico. Então, isso acontece, não é, doutora? Não, tudo certo, tá tudo tranquilo aqui. Está me ouvindo bem, doutora? Tudo Tá, bem tá com o tudo som? ótimo. Então, tirando o probleminha técnico, na verdade, a nossa convidada pela UAB de Franca é a doutora Carolina. Seja muito bem-vinda, doutora. É um Muito prazer, obrigada. uma honra tê-la conosco. Eu, E eu, no momento que eu iniciei aqui, doutora Keila, que eu abri a live aqui, o pessoal foi entrando e eu fui explicando, né, que a gente teve um probleminha, mas que a forma que a gente encontrou de sanar essa situação foi a gente inverter aqui a, a- os papéis aqui na live, mas que eu continuava sendo a convidada e que você continuava sendo anfitriã. A OAB de Franca continua sendo a grande anfitriã desse encontro. E, na verdade, assim, continuo aqui no papel que me cabe só de convidada desse encontro. eu te agradeço, doutora, pelas considerações já, que você já avisou o pessoal e já está tudo certo. Importante que nós estamos aqui, de qualquer forma, Isso, deu certo. Então eu isso. já passo Sempre dá certo, né? a sua apresentação, doutora, para todos os que não te conhecem, né? Ficar sabendo que a doutora Carolina Oliveira Faleiros, ela é advogada em Uberlândia, consteladora, palestrante, professora de constelação familiar e direito sistêmico. Ela é membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Uberlândia, coautora do projeto pedagógico e professora do curso de graduação em Direito Sistêmico pela PUC de Minas Gerais. Seja muito E bem-vinda e muito é muito obrigada. gostoso, um prazer falar desse assunto que é tão instigante e tão cativante, não é, doutora? E nós Isso. vamos falar das ferramentas adequadas de solução de conflito e, mais especificamente, sobre o direito sistêmico. Aham. Doutora, certo? Eu já começo a te perguntar, porque eu acho que é uma curiosidade de todos os advogados e dos clientes também, como a senhora chegou no direito sistêmico. Bom, para começar, né, eu quero muito agradecer o convite. Para quem não sabe, para quem não me conhece a fundo,
eu sou quase filha de Franca. A minha família é de Franca, meus pais são de Franca, meu marido é de Franca, então eu estou sempre em Franca. Eu, inclusive, me formei em Franca. Então, o meu contato com Franca, meu contato com a OAB de Franca é muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por muitos colegas aí, tenho um contato muito grande com a OAB, com muitas pessoas. Tenho grandes colegas advogados em Franca, então, assim, para mim é um prazer imenso estar sendo convidada para fazer essa live. Já fiz palestras na OAB de Franca, inclusive sobre o tema direito sistêmico, e na época que o Dr. Marlos era presidente da OAB, e para mim foi assim um presente, porque foi numa época em que o movimento ainda começava e eu me lembro dele falar que ele nunca tinha ouvido falar de constelação, muito menos de direito sistêmico, mas que ele estava abrindo as portas. Se eu acreditava que era uma coisa que podia ser bom para o direito, ele estava abrindo as portas porque ele acreditava nas inovações. E eu acho isso muito maravilhoso, porque a gente realmente precisa de novos movimentos. A gente precisa de cabeças diferentes, cabeças que pensam além. E, doutora, começando a responder, né, essa sua pergunta. Como que eu cheguei nesse movimento? Eu sou advogada há 15 anos. Essa carinha de menina aqui é só para enganar. Eu advogo já há 15 anos e sempre tive uma afinidade muito grande com a área de família, a área do consumidor, sempre gostei muito. E o direito por si só, as relações, né? A gente trata muito das relações entre as pessoas. E isso é uma coisa que sempre me atraiu muito no direito. Eu costumo sempre dizer que o direito é a minha escolha de vida. E eu conheci a constelação familiar há 13 anos atrás. Quando eu busquei a constelação familiar, foi inclusive numa época em que eu estava me colocando, eu estava com uma dificuldade muito grande, com uma dúvida muito grande, até numa questão profissional. E aquilo para mim foi assim, transformador. A palavra é essa, transformador, porque não adianta a gente falar em mágica, não adianta, nós que conhecemos a constelação, a gente sabe que constelação não é mágica, a gente sabe que constelação não é o pozinho de pirlim-pim-pim que faz milagres, né? Então, eu costumo dizer que foi transformador conhecer a constelação naquele momento. E a partir de então, foi tão assim, incrível aquele meu movimento, que eu tive o interesse em estudar constelação. O movimento sistêmico, eu despertei para aquilo. E alguns anos depois, eu me interessei em fazer um curso de formação. Quando eu comecei a fazer o curso de formação em constelação, eu não tinha pretensão absolutamente nenhuma em atuar profissionalmente como consteladora. O curso era para mim. Sabe aquela coisa que você faz para você? Era transformação pessoal, era um curso de autoajuda. E nessa época, eu atuava muito fortemente na área criminal. Cada vez que eu tinha um módulo do curso, eu chegava no presídio querendo constelar os presos. Então, assim, era uma loucura. Então, e aquilo foi me transformando, foi transformando a minha forma de atuar e foi transformando, obviamente, a minha forma de ser como pessoa. E eu costumo dizer o seguinte, que a constelação, Bert Hellinger já dizia isso,
E eu, para mim, eu tenho uma forte certeza disso. Constelação familiar não é técnica. Constelação familiar é filosofia de vida. As pessoas utilizam muito como técnica terapêutica, como dinâmica, mas para mim, constelação familiar é filosofia de vida, é postura. E quando a gente fala de direito sistêmico, tem muita gente que fala, nossa, um novo direito, uma nova forma de ver o direito, um novo olhar para o direito. Gente, sinceramente, para mim, do meu ponto de vista, o direito nasceu sistêmico. O direito é sistêmico por si só. Desde que criou-se o direito, se a gente olhar lá na introdução ao estudo do direito, filosofia do direito, sociologia do direito, a gente vai ver a presença das 3 leis sistêmicas, claramente. Se a gente olhar na nossa Constituição, não é? Se a gente olhar na nossa Constituição, a gente vê a presença das 3 leis sistêmicas. Ou seja, o nosso direito, ele é completamente sistêmico. E aí, chegou num ponto que aquele direito, aquela forma de exercer a advocacia, aquela forma convencional, quando eu digo aquele direito, não é... Eu acabei de dizer que o direito é sistêmico, mas aquela forma de atuação convencional, aquela forma litigante, eu já não tinha isso, isso já não fazia parte muito do meu movimento. Eu sempre fui assim mais pro acordo, muito mais conscienciosa, muito mais de não partir para o litígio. Quando surgiu o Código de 2015, nossa, aquilo para mim foi a glória, mediação, procedimentos extrajudiciais, gente, aquilo foi maravilhoso. Por quê? Doutora, evitar o judiciário é incrível. Né? Doutora, aproveitando essa fala sua, eu costumo dizer que o advogado sistêmico, ele já nasce sistêmico. Claro. Isso não é regra. Pode haver pessoas do litígio que depois que conhece o direito sistêmico, se transforma. Mas, geralmente, os advogados, por natureza sistêmicos, atua no litígio com muita dificuldade. Exatamente. Peso, tristeza. E, né, quando nós nos encontramos com o direito sistêmico, é libertador, é muito Exatamente. Eu percebo que foi esse movimento que aconteceu comigo. Aos poucos, conforme eu ia conhecendo as leis sistêmicas, a postura sistêmica, eu ia me libertando, eu ia me liberando, eu ia aplicando aquilo gradativamente no meu escritório, na minha forma de atuar como advogada, e eu ia me liberando. É como você falou, a gente vai se libertando, parece que vai tirando aquele peso, porque o litígio, ele não fazia parte do meu portfólio, e ele não precisa fazer parte. Né? É claro, a gente sabe que existem, nós inclusive, que somos estudiosas, né, das leis sistêmicas, das constelações, a gente sabe que existem questões de clientes que precisam, necessitam, até por uma questão sistêmica, de irem para o litígio. A gente sabe disso. Porém, tem muitas coisas que elas precisam ser resolvidas. Elas bastam que as pessoas se olhem, basta que as pessoas tenham a humanidade de olhar uma para as outras. E quando um cliente procura a gente, eles estão querendo uma solução. Mas eles estão buscando uma solução que, na verdade, eles querem que nós resolvemos o problema para eles. E nós, como advogados sistêmicos,
nós como consteladoras, né, como estudiosas, eu, você, a Janice que está aqui, que eu já vi que está aqui, a gente sabe que esses movimentos são movimentos de exigir de nós um papel que não é nosso, nos colocar num lugar que não é nosso. E uma coisa que era muito pesado para mim era carregar o cliente nas costas. E esse é um comportamento que a gente vê o advogado fazendo, assim, na maioria das vezes. O advogado, ele carrega os processos dele, ele carrega os clientes dele, né? É aquela coisa do cliente, do advogado lutar pelo processo com unhas e dentes. Eu era uma advogada, doutora, que eu sapateava na mesa do juiz, se fosse preciso. Eu dava assim, eu pagava para não entrar numa disputa judicial. Mas se tivesse que entrar numa disputa judicial, nossa, se precisasse, eu sapateava na mesa do juiz, porque daí eu carregava o cliente. Eu punho o cliente, sabe aquela história que a gente fala, põe a viola no saco, joga nas costas e vai embora? Eu punho o cliente nas costas, enfiava no saco e ia embora. Eu carregava o cliente e o sistema dele todinho. O peso disso é muito forte. Então, doutora, voltando um pouco a questão do litígio. Eu penso, o que a senhora acha disso? Que todas as pessoas são importantes, inclusive, assim, nós não podemos dizer que o direito sistêmico é a panaceia para todos os males. Não. Cada advogado tem o seu lugar, tem o seu modo de atuação, e é a questão da multiportas, né, do judiciário. Sim. O psicólogo, o assistente social, o advogado do litígio, a sentença, o acordo, tudo é muito importante. Cada um tem o seu lugar, porque cada cliente necessita de algo em determinado momento da vida, do litígio, depende de como ele pensa naquela hora, de como ele está aberto para cada ferramenta que nós temos no direito. O que a senhora acha disso? E além de tudo isso que você falou, né, Keila, o mais importante de tudo, pertencimento, todo mundo faz parte, né? O judiciário faz parte, nós temos um sistema de justiça, o judiciário faz parte. Quem faz parte do judiciário? Juízes, Ministério Público, todos os servidores, a gente precisa olhar para isso com amor, com carinho, com respeito, sobretudo com respeito. Eu, inclusive, isso é uma das coisas que fez eu mudar muito. Enquanto eu estava carregando o cliente nas costas, eu tinha uma resistência muito grande com esse judiciário. Por quê? A gente começa a ter resistência, a história do excluir, né? A gente começa a excluir. A gente começa a excluir o juiz, que a gente acha que não está trabalhando com o tempo, porque meu processo não anda. A gente começa a excluir o servidor público, porque a gente acha que servidor público não trabalha. A gente começa a excluir o Ministério Público, que, pelo amor de Deus, para que fica dando esses pareceres que... né? Para que ele faz isso? É só para atrapalhar a minha manifestação. E aí você começa a tomar umas dores que, na verdade, não são suas. E você começa a se colocar também num lugar de vítima. E, enquanto isso, você está excluindo todo mundo. Eu concordo com você em número, gênero e grau. A nossa justiça, o nosso judiciário, esse sistema todo... Tudo isso faz parte. O cliente, ele é dono do conflito. O conflito é dele. Mas todo mundo ele faz parte. Eu faço parte, o advogado da outra parte faz parte, a outra parte faz parte. E toda aquela cadeia do judiciário. E aí a gente precisa olhar para isso. Eu confesso para você que depois, né, desse meu movimento, dessa minha postura, eu passei a olhar, inclusive, até para os servidores. A gente passa a olhar para os servidores com outro olhar. Você começa a entender que a demanda do judiciário é uma coisa
imensa e desnecessária, porque daí quando a gente começa a ter essa postura, você começa a entender, por exemplo, que hoje eu particularmente, isso é uma opinião muito pessoal minha, eu não estou falando isso com base em dados, em pesquisa nenhuma, mas é sobre a minha vivência e sobre o que eu acredito que seja direito sistêmico, advocacia sistêmica, práticas colaborativas, mediação. Eu acredito, sinceramente, que 50% dos litígios podiam ser evitados. Pelo menos. Nós Aí entra temos... a advocacia preventiva, que é muito importante, inclusive para desafogar o judiciário, porque o judiciário está abarrotado, isso todos nós sabemos, né? E cada vez mais difícil. A prevenção do litígio, trabalhando com as pessoas, seja numa mediação, no escritório, claro. Via SESUSC, é muito importante, porque a parte se fortalece, porque ela passa a olhar para o próprio sistema, para o próprio conflito, e não delega para o juiz, né, a decisão da vida dela, principalmente na área de família. Isso é muito importante, o fortalecimento das partes. E uma coisa muito importante que eu vejo é o seguinte: as pessoas acham que direito sistêmico, advocacia sistêmica, é aplicável somente no direito de família. E não! Essa postura sistêmica se aplica em todas as áreas do direito. Aí, por exemplo, quando você faz uma advocacia preventiva, que a gente já vinha falando disso há anos e anos e anos, na área trabalhista, é muito melhor. A gente tem ali uma advocacia colaborativa, a gente lida com práticas, não vou nem falar de advocacia, vou falar de práticas colaborativas dentro das empresas. Empresa, empregado, empregador e empregado olhando um para o outro colaborativamente. É uma outra visão, é uma outra postura, é uma outra versão de relação contratual, de relação trabalhista. E aí, não, mas isso só existe no sonho. Não, gente, isso não existe só no sonho. Se a gente olhar, por exemplo, um país como os Estados Unidos hoje, que a cultura da justiça dos Estados Unidos, ela é basicamente mediativa. 95% dos conflitos são resolvidos de forma extrajudicial. É tudo na base da mediação. Mediação, prática colaborativa, advocacia colaborativa. E, assim, só 5% são remetidos para as cortes, né? Que são os tribunais. Então, quando eu digo que aqui no Brasil, na nossa realidade, hoje, eu estou falando de hoje, a gente poderia evitar 50% dos litígios. Eu acho que se a gente tivesse uma postura, nós advogados, tivéssemos uma postura colaborativa, mediativa, e a postura, gente, tem que partir primeiro da gente. Porque se isso vira uma cultura de paz, que é o que a gente vive falando, se a OAB faz um trabalho desse, se a OAB fomenta isso, a gente consegue esparramar isso, porque afinal de contas, quando o cliente, a primeira pessoa que o cliente procura é o advogado. Sim. Né? Não adianta, uma coisa que só uma partezinha, uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente fala de direito sistêmico, quando a gente fala do surgimento da expressão direito sistêmico, que foi com o Sam Stork, por exemplo, isso está muito voltado para o judiciário, para o âmbito judiciário. Por quê? O Sam Stork, quando fez isso, ele estava ali, ele é juiz, ele estava inserido no judiciário. Então, isso tem um contexto do judiciário, da utilização disso no judiciário. Agora, e nós, advogados? Não adianta nada eu ter uma postura litigante, daquela que o cliente chega no meu escritório, e eu falo assim, não, nós vamos, a cliente
de um divórcio. Chega para mim e eu falo assim, não, nós vamos tirar até a cueca dele. Aí chega lá no judiciário, o juiz é sistêmico, aí ele quer fazer uma constelação, ele quer fazer uma prática colaborativa, ele quer fazer um círculo restaurativo. Então, o que acontece? Eu já contaminei o cliente aqui. Eu contaminei o cliente aqui. Se o negócio for... O juiz, ele tá ali, ele não tá ali para fomentar nada. Se aqui, no escritório, a gente começa a plantar a sementinha do bem, da cultura da paz no cliente, é muito mais fácil chegar as duas partes lá e o juiz falar assim, gente, e aí, tem acordo? E as duas partes fazerem um acordo, do que ficar eu de cá com o meu cliente, você daí ficar fazendo inferninho, e aí o juiz chega lá e fala, gente, tem acordo? E eles estão querendo só se matar. Com certeza, doutora. Muito interessante, muito importante essa fala, a postura do advogado, a forma de conduzir, de não instigar o litígio. Isso é do começo, né? Bem no início, desde o atendimento, a forma como recebe o cliente no seu escritório, aquela forma acolhedora, o cliente chega tenso, com raiva, triste, e a forma como nós acolhemos e levamos o cliente para um outro lugar, ele já se acalma, já começa a baixar as armas. Isso é muito importante. Pequenos detalhes, que seria a postura sistêmica, que faz a diferença. Eu gostaria que, se fosse possível, doutora, nós falamos de advocacia preventiva e também já falamos, mencionamos as ferramentas de solução de conflitos, de resolução de conflitos. E a senhora poderia dar um breve esclarecimento sobre o que seria as constelações no judiciário ou o direito sistêmico, que é mais amplo, né? Não necessariamente fazer uma constelação, em relação às ferramentas que nós temos já no direito? Então, na verdade, o que acontece? As pessoas vinculam muito... Concordo, Dan, café é vida. Eu concordo, número gênero gal. Quando você dá um café para alguém, a pessoa... Ela te ama, não tem jeito. Em relação ao café sistêmico, em relação ao direito sistêmico, eu acho que existe uma confusão muito grande. As pessoas vinculam direito sistêmico à prática das constelações. Quando o termo direito sistêmico, como eu mencionei aqui, na minha concepção, o direito é sistêmico, né? Desde que criou-se o direito, desde que se instituiu o direito. Porém, há pouco tempo, né, há pouco mais de 8, 10 anos, instituiu-se o termo direito sistêmico. Isso foi feito pelo juiz Sam Stork e foi baseado nas leis sistêmicas, nas leis das constelações familiares. Foi baseado na experiência dele com as constelações. Mas isso também não indica que é através de constelação simplesmente. Por quê? Ele utilizou da constelação e ele utiliza da constelação até hoje, mas a gente já entendeu e a gente já está comprovado, já está demonstrado que o direito sistêmico não está vinculado exclusivamente à constelação familiar. Hoje em dia, a gente já está mais do que provado e já está inserido nesse contexto do direito sistêmico as práticas humanizadas. Já não se fala mais em constelação, fala-se em práticas humanizadas, né? E o que são essas práticas humanizadas? São todas aquelas práticas autocompositivas, práticas mediativas, práticas de culturas de paz. Então, quando eu falo de mediação e conciliação, eu posso
tratar mediação e conciliação como uma prática de postura sistêmica. Eu posso incluir a mediação no direito sistêmico. Justiça restaurativa, advocacia colaborativa, práticas colaborativas, círculos de paz, enfim, comunicação não violenta, tem vários movimentos essenciais, várias práticas de cultura de paz que podem ser inseridas no contexto do direito sistêmico. Infelizmente... Então, doutora, só interrompendo para poder enriquecer um pouquinho, que essa fala está perfeitamente correta e eu concordo, só que eu fico aqui entusiasmada, querendo contribuir um pouquinho. Por isso que nós costumamos dizer, né, que o direito sistêmico, não menosprezando nenhuma das ferramentas que nós temos, todas elas são importantíssimas, mas o direito sistêmico nós costumamos dizer que ela não é uma ferramenta, porque ela vai além porque ela cabe em todas as ferramentas. O direito sistêmico, ele cabe. E em todas as áreas do direito também, igual a senhora já falou. Isso. É nesse ponto que eu vou chegar. O direito sistêmico, na verdade, é uma postura do direito, né? É uma postura que foi baseado naquela postura onde a gente traz aquela lei positivada com um viés terapêutico. O que é esse viés terapêutico? É justamente esse olhar humanizado, né? É olhar para as questões das pessoas. É muito fácil a gente observar, Keila, que os conflitos das pessoas, eles estão muito além do que aqueles conflitos existentes nos processos. Eu costumo dizer que conflito é diferente de objeto de processo, é diferente de objeto de ação. Quando eu chego e coloco... eu até nem gosto muito de usar, a gente usa conflito, solução de conflito, para as pessoas entenderem. Mas, na verdade, o que é conflito para mim? Eu, Carolina, advogada sistêmica, conflito para mim é o conflito interno da pessoa. E objeto de ação é outra coisa. O que ela vai resolver numa câmara de mediação, num Sejusc, num processo, é outra coisa. O que ela me procura para resolver é outra situação, é um objeto de ação. Por quê? E como que a gente observa isso, né, na verdade? A gente percebe, nós que entendemos um pouco as leis sistêmicas, a gente percebe muito bem que o que atua nas pessoas são aquelas leis naturais, as leis, né, baseadas nas leis sistêmicas, e o que eu percebo é que nem sempre as pessoas elas são conduzidas pelas leis positivadas. Então, por exemplo, existe lá no Código Civil, na parte que trata no livro que trata dos casamentos e no divórcio, o patrimônio do casal. Lá fala que casamento em comunhão parcial de bens, o casal separou tudo que foi construído depois do casamento, 50% é de cada um. Cada um tem 50%. Ok. E a lei de união estável, que já equipara a união estável com o casamento de comunhão, comunhão parcial de bens, já está tudo equiparado, fala a mesma coisa. Isso é uma lei positivada, já está ali falando que tem enunciado, tem jurisprudência, fala que é a mesma coisa. Só que aí o que o casal faz? Eles sabem, procura a gente, vai lá no escritório da Keila, doutora, faz 10 anos que eu tô com o João, e nesses 10 anos, a gente comprou um apartamento. Aí a Keila fala assim, então, Maria, você tem 50%, o João tem 50%. Ah, não, mas a gente não é casado. Eu paguei com o meu salário. Não, mas não importa, você explica tudo para ela. O que move ela? Não é a lei positivada, o que move ela é um conflito interno, é uma lei natural, é o que está lá, ó, é o conflito
natural, é o que a gente precisa olhar, é a dor dela, né? É aquela dor que precisa ser curada. O conflito, ele é uma oportunidade para trazer algo Exatamente. profundo, né? E a forma como se olha esse conflito é o que faz toda a diferença. A pessoa resolve Isso, algo naquela oportunidade onde o conflito vem à tona e resolve aquilo que realmente é, que é o que está oculto, profundo, que o direito sistêmico coloca esse olhar, ou ela vai continuar em outras questões, outros relacionamentos, talvez se divorcia, se vai para outro casamento e o conflito e continua. vai continuar Porque é o que a brigando pelo doutora falou. apartamento. A questão é interna, não é o apartamento, não Exatamente. é o bem, não é aquela pessoa, é o que está dentro da pessoa, do sistema dela. Exatamente. Então, é por isso que eu te falo, não adianta uma lei positivada, uma lei ali cartesiana, que fala pau é pau, pedra é pedra. As pessoas, existem as leis, existem os contratos, mas a gente sabe que o que regulamenta, o que conduz as pessoas, não são as leis regulamentadas. A gente sabe muito bem, existe um contrato que regulamenta um aluguel, por exemplo, uma relação de locação de imóvel. Quando a gente sabe muito bem, está escrito ali todas as cláusulas, tudo certinho. O inquilino sai do imóvel e não cumpre, ele descumpre. E ele sabe que ele tinha que cumprir. O que é isso? Nós sabemos, eu não vou, a gente não julga isso, a gente sabe que tem muitas questões ali por trás. Mas então o direito sistêmico, eu já tive gente que falou assim para mim, então não julga, é sem julgamento, é um olhar amoroso, é um olhar humanizado, então não é para julgar essa pessoa. Então o direito sistêmico, ele passa a mão na cabeça de todo mundo? Não, não, de jeito nenhum. O direito sistêmico, ele não vem para tirar a força do juiz, da justiça, ele não vem para tirar o positivismo da justiça. Muito pelo contrário. As pessoas elas têm que se responsabilizar. Aliás, eu acho até que elas se responsabilizam de uma forma muito mais consciente. Porque quando elas são condenadas, simplesmente não concordam com aquilo, elas não arcam com aquela responsabilidade. Elas ficam no papel de vítima, se sentem injustiçadas, né? E uma coisa que eu observo muito é que a gente vê isso até nas práticas de justiça restaurativa, nos presídios, eu já presenciei alguns, já participei de alguns projetos, a gente vê que os detentos, por exemplo, quando eles têm oportunidade de se conectar com aquelas questões, se conectar com a própria vida, com as próprias questões internas deles, que inclusive são questões pessoais que às vezes fizeram com que eles cometessem os delitos. Quando eu digo cometessem os delitos, entrassem para a criminalidade, faz com que eles cumprissem aquelas penas de uma forma muito mais responsável. Muito mais, assumindo a responsabilidade mesmo. Eu sou responsável pelo que eu fiz, eu vou cumprir a minha pena. E vou sair daqui outra pessoa. Eu vou sair daqui pronto para a sociedade. Eu, particularmente, sou uma pessoa que acredito 100% na ressocialização. Eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei que as pessoas poderiam se reformar, essa reforma íntima. Eu trabalhei na área criminal muito tempo e eu via isso o tempo todo. Eu olhava no olho das pessoas e eu sempre pensava, essa pessoa ela não muda porque ela não tem oportunidade de ser vista ou não tem oportunidade de olhar para onde ela deveria olhar. E foi justamente na época que eu contei que eu comecei esse movimento meu da formação em constelação e eu não tinha nenhuma pretensão, né, em fazer
em atuar profissionalmente, e foi um caminho sem volta. As pessoas estão na dor, as pessoas cometem crime, e ali tem dor, tanto daquele que seria a vítima quanto o que cometeu o crime. Existe muita dor. Nos conflitos familiares também existe muita dor. E nós sabemos que essa dor, nós temos que perguntar onde está o amor, porque por trás dessa dor existe um amor. E nós podemos levar essa pessoa a olhar o sistema dela, o que aconteceu, ela toma consciência daquilo, porque aí vem um amor cego, né? Que o Bert Hellinger diz tão bem. Uma coisa... sobre o... Pode falar. O amor cego, que leva as pessoas a se emaranharem e não enxergar aquela reflexão, né? E acaba se prejudicando, levando uma vida difícil, limitada, desajustada, inclusive na ilegalidade, mas em todas as ações, seja elas as mais terríveis que pudermos imaginar, existe o amor. Por isso a possibilidade é uma fidelidade muito grande, né? Da ressocialização. Uma fidelidade com um sistema muito grande, e as pessoas, a gente precisa entender, a gente precisa olhar para isso, entender que nós somos muito fiéis. Hoje mesmo eu estava fazendo um atendimento e falei justamente isso para um cliente. Existe esse amor cego, é uma fidelidade cega. As crianças, Bert Hellinger dizia que os filhos amam loucamente os pais. Mas quando ele diz os filhos, as crianças, ele está falando da gente, porque nós somos as crianças do nosso sistema. Porque eu posso ter 80 anos, eu vou ser sempre criança do meu sistema. Em relação ao meu pai, aos meus pais, aos meus avós, a minha ancestralidade, eu sou a criança. Então, eu carrego o meu sistema. E aí, existe, né, aquela situação de a fidelidade ser muito grande e a gente ter que fazer parte, o pertencimento, a necessidade de pertencimento é muito extrema e a gente precisa disso, né? Uma coisa que eu observo e que eu faço, inclusive, eu observei já ao longo desse tempo, como consteladora e principalmente como advogada sistêmica, uma coisa que eu faço questão, e assim, fica a dica pros advogados, uma coisa que eu aprendi a fazer no meu escritório. É uma coisa que, inclusive, coloca os clientes no lugar deles, porque o cliente, geralmente, ele chega no nosso escritório querendo que a gente seja pai e mãe deles, né? A primeira coisa que eu faço é imaginar, visualizar o pai e a mãe do cliente atrás dele. Quando eu faço isso, eu coloco o cliente lá no lugarzinho dele e me coloco aqui no meu lugar, de apenas advogada. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender, é importante que a gente entenda primeiro, porque eu só consigo transmitir isso para o meu cliente a hora que eu entendo isso. É muito importante eu entender que a questão do meu cliente, e aí agora eu já nem vou falar mais de conflito, porque eu já falei para vocês o que eu considero conflito, eu vou chamar de questão do meu cliente. A questão do meu cliente eu preciso entender que ela não é só do meu cliente. E não é só uma questão entre o cliente e a parte adversa. É uma questão que envolve muito mais gente do que a gente pode imaginar. Envolve os pais do meu cliente, envolve os pais da parte adversa, porque essas pessoas são a essência do meu cliente, fazem parte do sistema. Então, a questão com a qual eu estou lidando é uma questão muito delicada, é uma questão que merece muito respeito,
porque a gente precisa respeitar as pessoas que estão envolvidas. Não adianta eu chegar aqui e falar com o meu cliente de um divórcio, de uma pensão alimentícia, ou de um contrato de trabalho, ou de uma empresa, como se a única pessoa que interessasse para mim fosse o João. Por quê? Por trás do João tem muito mais coisa. Por trás do João tem os pais do João, tem o sistema do João, aí tem a parte diversa, que também tem as suas questões. E por que que tem as questões do outro? Porque existe um sistema por trás dele. E aí a gente sabe, eu só consigo olhar para o outro se eu olhar além dele. Então é muito importante eu entender isso para olhar para as partes sem julgamento, porque inclusive esse é um papel que eu tenho, ser completamente neutra e ser assim, não ter nenhuma. Eu não tenho que julgar nada aqui. Aqui eu sou apenas uma advogada. Nesse ponto aí, é importante falar que várias pessoas estão envolvidas nessa questão e muitas vezes o advogado tem uma questão semelhante. Então, exatamente. Volta no início da nossa live, a importância da autotransformação, de olhar para o nosso próprio sistema, de nos trabalharmos, para não nos envolvermos na questão do cliente e tomá-la para nós, porque, na verdade, aquilo pode estar mesmo refletindo em nós e nas questões dos nossos sistemas. E por isso que, às vezes, o advogado se envolve tanto e toma aquilo para ele, porque ele tem aquela ressonância com aquela questão. Então, quanto mais nós trabalhamos, nos autoconhecemos, aí fica mais fácil de ter essa postura de não julgamento, de não se envolver, de não querer salvar o cliente, de não sofrer com a questão do cliente, não levar para casa a questão do cliente. Isso. Uma coisa... Isso. O Bert Hellinger mesmo falava, né? Que o bom curador é quem consegue se curar primeiro. E o bom ajudador também. Eu costumo dizer que nós, como ajudadores, né? A profissão de advogado é uma profissão de ajuda. E eu acho que nós deveríamos, assim como os psicólogos, a gente deveria fazer terapia o tempo todo. Porque o nosso escritório de advocacia é um escritório que o pessoal procura muito advogado para fazer terapia, né? Quem nunca aqui não teve um cliente que, na verdade, estava precisando era de terapia ao invés de um advogado? Quem nunca teve um cliente, né? E aí, na verdade, eu penso assim, que é como você mencionou, tem muito cliente que bate na nossa porta trazendo uma questão que, na verdade, às vezes ela é muito mais nossa do que do cliente. A ressonância é muito grande, né? Às vezes ela é muito mais nossa. Eu já tive colegas que chegaram ao ponto de me entregarem um processo e falaram, eu não dou conta, eram advogados num processo e chegaram num ponto que falaram assim, eu não dou conta. Não dou conta, não consigo, eu não consigo desamarrar. E era uma coisa que estava assim, ó, muito simples aos olhos de qualquer advogado. Mas a pessoa estava tão embolada com a questão e era assim, era a questão da vida dela. Sabe aquela coisa? É a questão da minha vida. Era o reflexo da vida da pessoa. E aí ela estava tentando, a impressão que eu tenho é que ela estava tentando fazer justiça na vida dela com o processo do cliente. E aí, isso quando é muito comum. Isso, muito comum. Imagina o quão pesado é o advogado advogar em causa própria. Exatamente. É impossível. Não, eu falo, gente, essa eu já de fiz isso, muitos de nós fazemos isso, né? Muitos colegas fazem isso, mas é muito complicado, muito difícil. Exatamente. É pesado demais. Você ser o seu próprio representante, você não tem imparcialidade. Você não consegue só ser o seu advogado, você está envolvido com a questão. Então, assim, não tem jeito, né? Mas, enfim, eu acho que a postura sistêmica, ela tem que partir de nós, primeiro de nós. É claro, o judiciário está muito avançado nisso,
A gente está com um movimento que está cada vez mais crescente. No Brasil, a gente já vê hoje, salvo engano, nós somos em 110, 112 comissões de direito sistêmico no Brasil. Isso, para mim, é maravilhoso. Eu acompanho desde as primeiras criações. Eu acho, assim, isso maravilhoso. E, assim, é uma sementinha que ela vai crescendo. Eu acho muito pouco ainda, 112, para o tamanho desse Brasilzão, mas eu acho que já é um caminho. Tem que começar antes feito que perfeito, né? É que nem a nossa live aqui. Deu um probleminha técnico, não vamos nos abater. Antes feito que perfeito. Tá tudo certo, tá tudo bem, aconteceu e tá ok. E aí... Estamos por 10 minutos, doutora. Isso. Tô encerrando aqui a minha fala. Temos alguma pergunta? Pessoal que estiver querendo fazer pergunta aí, pode perguntar, que a gente vai respondendo. Eu percebo que, como eu disse, é um movimento que eu acredito muito nesse movimento por nossa parte, advogados. Aquela velha história, né? O advogado é indispensável para a administração da justiça. Gente, o advogado sistêmico é indispensável para a administração da justiça. Vamos adotar a postura sistêmica. O advogado sistêmico, com a postura sistêmica, eu costumo dizer, não precisa ser constelador, basta ter a postura sistêmica. Eu já tive várias pessoas que falaram para mim, não, mas eu não quero ser constelador, não quero ser terapeuta, eu sou só advogado. Ok, tenha uma postura humanizada, tenha uma postura sistêmica. Ter postura sistêmica não significa ser constelador, não significa ser advogado colaborativo, ter formação em nada, basta você ter uma postura. E aí, se você precisar de alguma prática, precisar da intervenção de alguma prática, aí você recorre a algum profissional habilitado, capacitado. Isso, né? Muito esclarecedor, doutora, porque as pessoas fazem essa confusão, inclusive os advogados, que para atuar no direito sistêmico não precisa necessariamente ser um constelador. E o estudo das leis sistêmicas, eu acho que isso é o básico, primordial para um advogado sistêmico, e até para ele se conhecer melhor, ele conhecer as ordens da ajuda, saber como auxiliar o seu cliente. Exatamente. E ter uma leveza na profissão, porque a nossa profissão não é fácil, ela é pesada mesmo. Ninguém vai no nosso escritório para contar uma coisa boa, um ótimo caso, uma coisa bem sucedida, não. Todos aparecem no nosso escritório com problemas e às vezes coisas muito, muito difíceis, muito pesadas. E se nós temos essa visão do que é o direito sistêmico, que são as leis sistêmicas, nós já conseguimos nos afastar e ajudar com efetividade, com eficiência o nosso cliente, sem nos prejudicar. Exatamente. E aí a gente precisa tentar fazer com que as coisas sejam um pouquinho mais fáceis, né? Vamos fazer curso na OAB, sim. Eu já falei que eu estou à disposição. Eu, inclusive, tenho um curso de prática jurídica sistêmica, que é um curso voltado para advogados. É um curso, Ellen, que ele é um curso que eu desenvolvi para advogados para ensinar essa prática do dia a dia no escritório de advocacia. Uma prática sistêmica no dia a dia do advogado. Já ministrei esse curso em vários lugares e agora estou com ele no formato online também. A gente teve que se reinventar, né? No momento, online é a solução. Nossa, mas eu estou adorando esse movimento online, viu? Vou te falar que eu estou adorando. Nós vamos nos adaptando, desenvolvendo habilidades, isso é muito bom. Sair da zona do conforto e caminhar da forma como se pode, né? No momento é isso que nós podemos fazer e eu acho que é uma mudança muito positiva. Teve alguém que fez uma pergunta aqui.
Qual a Vamos ver. procura de direito sistêmico pelos bacharéis de direito? Olha, a procura, ela aos poucos ela vem aumentando. E não é só assim, tá muito misturado. Tem gente com mais tempo de advocacia, tem gente que é recém-formado, então assim, a procura vem aumentando a cada dia, o movimento vem crescendo, principalmente com essa. A gente vem falando muito das inovações da advocacia, né? Advocacia 4.0, novas formas de olhar para os conflitos, práticas colaborativas. E aí as pessoas elas estão aprendendo a olhar mais com esse olhar humanizado. E o direito sistêmico entra muito nisso, né? Aliás, tudo isso entra, na verdade, no direito sistêmico. Então, essa procura ela tem aumentado. Quando há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, eu terminei minha formação. Quando eu comecei a trabalhar com a constelação no meu escritório e praticar isso e tal, ninguém nunca tinha ouvido falar. As pessoas estavam começando a falar em constelação. E direito sistêmico falava-se muito pouco. O tal do direito sistêmico explodiu mesmo quando saiu uma reportagem há uns 3 ou 4 anos atrás no Fantástico, se não me engano, que o Sami fez. Mas já existia, já tinha esse movimento, ele já trabalhava lá na Bahia, mas é um movimento que está crescendo. E assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão procurando. A gente já tem assim, até algumas especializações, pós-graduação em Direito Sistêmico. Eu sou autora de um projeto pedagógico do curso de pós-graduação da PUC Minas, lá em Belo Horizonte, e dou aula no curso também, inclusive. Aí tem uma faculdade, a Univale, lá no Sul, além da Hellinger, da Inovar, Da Inovar, aí tem a IDESB também, que tem o curso de pós-graduação, e tem, eu acho que mais 2 faculdades reconhecidas pelo MEC, que eu não sei o nome delas, mas que tem o curso de pós-graduação já, em Direito Sistêmico. Nós estamos por 3 minutos e a gente precisa já começar a encerrar. As comissões de direitos sistêmicos, aqui em Franca nós temos a comissão de direito sistêmico, o advogado que quiser participar. No momento ainda estamos tolhidos, né, dessas reuniões presenciais, mas em Uberlândia também tem a comissão de direito sistêmico. Em Uberlândia nós temos a comissão. Nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo as reuniões online. Inclusive, doutora, vamos ter uma reunião amanhã com uma mediadora. Deixo aqui meu convite para vocês participarem. Quem quiser participar, pode me chamar no direct, no Instagram, que eu passo o link da reunião, tá? Convido você. Quem quiser participar, eu deixo o meu me chama pelo direct do Instagram que eu passo o link da reunião. Tá bom, acho que nós podemos encerrar, doutora, antes que a live encerre por si mesmo, pelo tempo. E foi um prazer recebê-la, foi muito esclarecedor toda a sua explicação. Eu acho que nós já plantamos com essa live mais uma sementinha. Eu li aqui pessoas interessadas que querem saber mais sobre o direito sistêmico. Muita gente pela primeira vez tendo contato, mas a sementinha está plantada. Muito obrigada a todos que assistiram a nossa live, que estiveram presentes, nos prestigiando a doutora Carolina. Foi um prazer bater esse papo com a senhora, doutora. Muito obrigada. Prazer foi todo meu. Pessoal, muito obrigada pela participação e participem da Comissão de Direito Sistêmico de Franca. Por favor, vamos fazer crescer esse movimento, vamos expandir esse movimento. Muito obrigada, de coração, agradeço imensamente a oportunidade.
Beijo. Obrigada. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos.